Há 3.500 anos, Israel se tornou o guardião da Torá, da palavra de Deus que foi entregue a Israel no deserto. E desde então, Israel vem vivendo por milênios, por séculos, uma vida próspera, uma vida de abundância. Porém, não uma vida fácil. Israel tem enfrentado os seus inimigos desde a sua saída no Egito. Inclusive, quando a história de Israel começou, foi em uma guerra, né? Uma guerra contra o faraó, uma guerra contra a nação mais poderosa do mundo, mas Deus, o Senhor dos Exércitos, tirou Israel com mão forte no Egito e conduziu Israel pelo deserto. Israel teve uma oportunidade de entrar na Terra Prometida praticamente 3 meses após a saída do Egito, mas por ter a mente bloqueada, né, a mente de toda uma nação que foi escrava durante mais de 200 anos, né, não estava preparada para viver a vida de liberdade, para se tornar senhor do seu próprio destino. Então Israel vagou pelo deserto com a condução divina por 40 anos. E Israel vence, muda as suas perspectivas, muda o seu olhar, cria e desenvolve uma inteligência emocional para então assumir o papel de senhor da terra, de dono da terra. Quando nós fomos criados no Éden, era um ser perfeito, nós costumamos chamar, aquele primeiro ser era Adão. E de Adão, quando Deus observou que Adão precisava de uma companheira, né? Não era bom que ele vivesse só, então Deus cria Rava, Eva, a companheira do homem. E aqueles seres foram colocados no jardim para serem senhores daquele jardim, senhores deste mundo e conduzirem esse empreendimento divino, este lugar sagrado. Nosso papel desde a criação, e isso se reforça na presença de Israel neste mundo, é conduzir o mundo e transformá-lo num lugar apropriado para a morada divina. Israel é colocado como nação sacerdotal no deserto quando ele assume um compromisso eterno com o seu Criador, né, com o seu Deus. A oportunidade de ser guardião da Torá foi disponibilizada para todas as nações, porém, somente Israel é que aceitou esse compromisso, assinou a Ketubá, o contrato de casamento, o contrato de uma união eterna com o sagrado, com o divino. E muitas pessoas nos perguntam como que Israel prospera, como que Israel consegue vencer os seus inimigos, como que o Egito foi destruído, né? A civilização egípcia que escravizou Israel não existe mais. A civilização romana que perseguiu Israel, que afligiu dores ao povo judeu também já não existe mais. Os persas que levaram Israel cativo também já não existem mais. Todos decaíram, mas o povo judeu, o povo de Israel, continua em pé. Uma nação que nasceu em um só dia se estabeleceu e hoje está prosperando em meio à guerra. Não diferente de quando saíram do Egito, quando foram retirados do Egito com mão forte, Israel hoje continua enfrentando os seus inimigos, enfrentando os inimigos do Senhor dos Exércitos. Porque aquele que quer destruir Israel, né, já há uma promessa a Abraão eterna que diz o seguinte: aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as nações da terra. É uma promessa eterna, uma promessa inquebrável. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos entender isso. Quais são esses ensinos? Já estamos falando sobre isso há várias semanas, há vários meses, sobre a palavra que Deus entregou a Israel, os códigos milenares que estavam no céu e foram entregues para o homem na terra. Ninguém quis. Israel quis. Israel se tornou a nação sacerdotal, o guardião da Torá, o guardião da morada divina, o guardião da palavra de Deus. E, estudando esta palavra escrita originalmente em hebraico, nós vamos compreendendo
Por que Israel é tão próspero, né? O que causa, o que traz estes momentos de prosperidade, uma vida de prosperidade a Israel? O que faz com que os judeus sejam os detentores do prêmio Nobel, os maiores detentores? Com que os judeus produzam água no deserto, produzam frutas, legumes, os mais deliciosos e saborosos no deserto, no meio da areia. O judeu que tira a água do ar, né, a umidade do ar e transforma em água potável, tira o sal do mar salgado, tira a água do mar salgado e transforma em água potável. Tudo isso está codificado, né? Então, nós vamos entendendo isso no decorrer dos nossos encontros, né? Todas as sextas, nesse horário você nos acompanha, a nossa estreia e continua acompanhando aqui nesta plataforma. E a porção desta semana, a comunidade judaica mundial, ela estuda a Torá, que é a palavra divina, os códigos sagrados, em porções semanais, né? E a porção dessa semana é a Parashá Kitavô. E para falar sobre isso, hoje eu trago um amigo pela primeira vez aqui neste programa, nosso amigo Shaul. Seja bem-vindo, meu irmão. Shalom, shalom a todos que nos escutam. Uma questão interessante aí, Shimon, da saída do nosso povo do Egito, né, como você falou, trazendo um paralelo com a prosperidade, eles saíram de lá prósperos. Né? Mas tinha um ponto que você citou, que você sempre fala, que é a questão de saber lidar com essa prosperidade, com a questão emocional. Tá preparado, que foi outra coisa que você cita na sua fala. Porque eles não saíram preparados, né, Shaul? Eles saíram com ouro. Isso. Inclusive os egípcios reclamam, né, que os judeus levaram o seu ouro, levaram sua riqueza. Porém, o povo judeu que saiu de lá, ele não tinha mentalidade de senhor, né? A mentalidade ainda era de escravo. Era de escravo. Então ele tinha toda a riqueza, mas ele não sabia o que fazer com aquela riqueza. Exato. O que nós vemos, às vezes, na sociedade de hoje, que acontece de muitos filhos, por exemplo, né, saírem e pedirem as suas porções dos pais e quer viver a sua vida porque se acha preso e existe um código dentro de casa para a família seguir, para que vá bem, aí quer sair de repente, o que acontece? Volta para casa. Ele quer sair porque preparado. Porque ele, naquele momento, ele se acha mais inteligente que o pai, que a mãe. Né? Eu teria soluções diferentes para essa empresa. Pode até ser que você tenha boas ideias, mas você seria uma exceção, né? Porque geralmente os filhos, os mais novos, acham que sabem mais do que os pais, os mais velhos, e na realidade tudo é uma teoria. É uma teoria, exatamente. Né? Nada foi vivido na prática. Exato. Então, quando vai colocar em prática, muitos afundam a empresa. Não aqueles que se preparam, que desenvolvem a mentalidade. Porque tudo está na mente. Né? E a prova disso, na prática, é quando Israel chega para entrar na Terra Prometida, né? A jornada foi de poucos meses, não de 40 anos, né? A primeira jornada. Correto. Durou alguns meses, eles já chegaram à porta da Terra Prometida e Deus disse, vão, que eu vou entregar os inimigos em suas mãos e a terra será sua. Mas Israel não conseguiu ver essa perspectiva, não tiveram essa perspectiva de vitória, o que gerou medo. E o medo fez com que eles vagassem 40 anos. Então a mente e as nossas capacidades estão todas na nossa mente. Então, os seus limites estão na sua mente. A forma com que você pensa é que vai levar você ao lugar que você deseja ir. Se você acha impossível se desenvolver, se você acha impossível conquistar, você não vai conquistar. Não vai conquistar. Já se limita, né? A pessoa se auto-sabota. Exatamente. A cada dia pela sua própria mentalidade de se enxergar. Não é aquilo que o universo enxergou em você. O Eterno te enxergou próspero, bem, grande, vamos dizer assim, essa palavra, a imagem dele. Criarei aqui a minha imagem em semelhança, ou seja, um ser que foi feito para dominar, governar, crescer, criar. Então, assim, somos co-criadores do divino. Agora, para isso se expandir de dentro de nós, precisamos ter essa mentalidade que concilie com isso aí. Um exemplo interessante é a família Safra. Para quem conhece a história, o primogênito, ele aprendeu com o pai. E eles passaram maus bocados e souberam lidar com as situações. Por quê? Porque o nosso povo segue um código. Segue um código. O código é o norte, né?
Então, para onde eu vou? Olha no código. E essa paraxá é justamente sobre isso. Ela mostra duas situações, nós já estamos falando sobre isso há algumas semanas. A paraxá Kitavô, dentro de vários assuntos que ela aborda, né, a porção semanal aborda, ela traz dois principais, bênçãos e maldições. Então, quando alguém afirma, Israel foi amaldiçoado, esse Israel que está aí não existe mais, Israel não é mais o filho de Deus, agora ele foi substituído por um novo povo. Mentira, estão mentindo para você. Israel existe e é o mesmo Israel que está relatado na Bíblia, porque a lei é a mesma. A lei é a lei de 3.300 anos atrás, a mesma lei. E o povo, ele está seguindo a mesma lei, é o mesmo povo. Então, quando dizem a lei foi abolida, né, resumem todo esse código sagrado, porque código sagrado é diferente de lei, né, de legislação. Sim. Esse código sagrado, ele traz todos os aspectos para uma vida de sucesso. Todos os aspectos emocionais, espirituais, físicos, né, mentais, né, profissionais, éticos, morais, né? Tudo isso está contido. E nessa porção, e eu quero me fixar com vocês justamente nesses dois momentos, em que Israel conhece a prosperidade, o caminho da prosperidade, se ele seguir as diretrizes eternas, porque, veja, Deus escreveu um código. Ora, Deus, como que eu saberei como me comportar, como viver, como prosperar nessa terra? Meu filho, eu vou te dar um código. Não se preocupe. Eu estarei com você em todos os momentos. Eu vou criar algo, eu vou criar um dispositivo onde eu estarei do seu lado 24 horas por dia e eu farei com que você prospere. E você estando com esse dispositivo, com esse amuleto, né? Você estando com esse código e vivendo ele, você conseguirá vencer os seus inimigos, você conseguirá vencer os obstáculos, você conseguirá conquistar a prosperidade e ter uma vida plena. Porque é somente na plenitude que nós conseguimos transformar esse mundo num lugar sagrado. Então vamos partir desse ponto que o objetivo e o único objetivo do homem na Terra é transformá-la em um lugar apropriado para a morada divina. A morada divina, ela não é uma questão apenas espiritual. Ela é uma questão física, real. Nós vemos com os nossos próprios olhos a manifestação divina. Esse é o objetivo. Se nós não vivemos isso hoje, ainda está faltando transformar o mundo num lugar melhor. Mas nós já vivemos isso em alguns momentos. No primeiro, era no momento da criação, né? Deus visitava o jardim, andava pelo jardim e conversava diretamente com o Adam. E a Rava. Né, com a criação. Aí, a criação resolveu tomar uma decisão porque sempre foi livre. O filho que quer saber mais do que os pais. Exatamente, o filho que queria saber mais que os pais e desobedeceu a Deus. E naquele momento ele passou a ser responsável pelo seu próprio destino, né? E com o passar dos anos, ele acabou se afastando de Deus. Eis que há uma renovação após o dilúvio, né? De confiança, uma aliança e uma nova oportunidade para a humanidade se aproximar de Deus novamente, né? E a partir dali, o homem, ao passo que parte daquela geração foi para os desígnios sagrados, outra não foi, outra se desviou, até que Deus reencontra Abraham, né? E volta novamente a se aproximar de Deus. Começa ali. A reaproximação após o dilúvio começa naquele momento em que Deus escolhe Abraham, né? Olha o coração de Abraham e diz, bom, eu reconheço esse coração, é um coração que me ama, é um coração que ama o que eu criei, é um coração que ama o que eu estou disposto a trazer para a humanidade. E a partir dali surge um pacto, né? E desse pacto surge a nação sagrada, a nação sacerdotal, que realmente viveu literalmente com a presença divina ali, ao lado. Bom, e nesse momento que nós estamos agora, do estudo da porção da Paraxá, da Torá, dos códigos secretos, nós vemos justamente as bênçãos
e as maldições, né? Mas essa paraxá, ela não traz somente isso, né? Ela fala no seu início da porção sobre os bicurim, os primeiros frutos, né? Isso. Ela começa falando sobre a mitzvah de trazer os primeiros frutos ao templo, né? O fazendeiro recita uma oração agradecendo a Deus pela terra de Israel e pela salvação do Egito. Nunca devemos esquecer da salvação do Egito, de que escravo fomos. Isso. Porque ao lembrarmos que escravo fomos, nós também lembramos que fomos estrangeiros na terra do Egito. Né? E isso traz consciência social, porque a prosperidade ela só se manifesta onde há consciência social. Primeiro, começando comigo e depois com as pessoas que estão à minha volta. É uma responsabilidade que passa primeiramente por nós, né? Tem muitas pessoas que querem colocar essa responsabilidade apenas na mão do governo. Vocês deveriam ajudar os pobres, né? O governo que deveria fazer isso aí, quem deveria cuidar dos órfãos, da viúva, que a gente vai falar dentro dessa paraxá. Não, era o governo que deveria fazer, mas é como você acabou de falar. Passa especialmente por nós, primeiro por nós. As pessoas esquecem que o governo é formado de pessoas e que se saem daqui para lá. Então, se a pessoa sai com esse código de conduta bem enraizado em si, aí sim vai ter fórmulas que vão atender a sociedade como um todo. Mas é uma mitzvah que devemos cumprir a partir de nós. A partir da nossa casa, do nosso próximo, da nossa sociedade, do nosso setor de trabalho, da nossa empresa, e assim vai se expandindo. Exatamente. Bom, e sobre isso, sobre os primeiros frutos, né? Essa declaração ela está registrada em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, do Passuque 1, versículo 1, ao Passuque 11. E parte do texto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Então, capítulo 26, né, do Passuque 1, deixa eu pegar aqui, Passuque 26, do 1 ao 11, fala sobre essas primícias, né, sobre os primeiros frutos, como uma forma de agradecer a Deus, como uma forma de abençoar o próximo, enquanto carrega. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, tomarás dos primeiros de todos os frutos da terra e os colocarás em um cesto, né? É mais ou menos assim que começa essa instrução dada ao povo. Quando vocês entrarem, coloca para nós na tela, por gentileza. Isso, nós temos ali o texto em hebraico, tá? E a tradução. Quando vocês entrarem na terra que o seu Deus, o Senhor, lhe dá como herança e possuírem e nela se estabelecerem, ou seja, isso começava a ser observado a partir do momento que estivessem na terra, né? Vocês tomarão de todos os primeiros frutos da terra que vocês colherem, da terra que o Senhor teu Deus, o Senhor, está dando a vocês, e os porão num cesto, e irão ao lugar que o seu Deus, o Senhor, escolher, para ali estabelecer o nome divino, ou seja, santificar o nome de Deus, né? Veja que nós, em toda a nossa história de relação com o sagrado, uma das formas de santificar o nome divino era através do mundo material. Exatamente. Né? Por isso que o judeu não tem dificuldade em lidar com o dinheiro, né? Não temos dificuldade em lidar com o dinheiro e falar de prosperidade, porque o que nós fazemos aqui, como senhores da terra, né? E o judeu assumiu essa posição. A diferença entre o povo judeu e os demais povos, e muitas pessoas perguntam por que o povo judeu é tão próspero? Como que o povo judeu consegue lidar com as finanças? Como que o povo judeu consegue ser resiliente? Porque ele se comporta como senhor, ele aprendeu a lição no deserto. Né? Então, se portando como senhor, você se torna o dono do seu destino, você tem essa liberdade, né? Óbvio que há uma diretriz a ser seguida, diretriz essa que vai definir um caminho de sucesso ou de derrota, de fracasso, mas você seguindo o modelo perfeito, que é o modelo divino, dificilmente você falhará, né? É impossível você falhar. E Israel é a grande prova disso. Óbvio, depois nós vamos entender. Nos momentos que você fraquejar, você viverá com as consequências das ações. Lá, o da bênção e o da maldição. Então, já a instrução foi dada, né? O caminho a seguir foi dado.
E interessante que é apenas um cesto. O que é que custa trazer os primeiros frutos de uma plantação, vamos lá, 10.000 pés de laranja, por exemplo. O primeiro fruto que brotou, você separar de todos os 10.000 pés, pegar o seu cesto e levar para o sagrado, consagrando, que era a forma da época, né? Para que o sagrado reconheça a sua atitude e que aqueles frutos vai alimentar o levita, por exemplo, né? Ele tem um destino para um outro semelhante, aquilo que você falou, né? O Eterno se manifestando nesse mundo físico, nos dando condições de contribuir com o crescimento do outro, do próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nas atitudes que fazemos para o Eterno, nós somos canais do Eterno para que essa prosperidade continue e todos sejam abençoados. A terra de Eretz Israel é um testemunho vivo, constante dessa lembrança. Coloca o texto para nós. O sacerdote tomará a cesta da sua mão e colocará diante do altar do seu Deus, né? Você então recitará o seguinte diante do seu Deus. Meu pai era um arameu fugitivo. Ele desceu ao Egito com números escassos e peregrinou lá, mas lá ele se tornou uma grande e muita populosa nação. Está falando de Abraão e de Israel, né? Os egípcios nos trataram com dureza e nos oprimiram. Eles nos impuseram um trabalho pesado. Clamamos a Hashem, né, ao Eterno, o Deus de nossos antepassados, e ele ouviu nossa súplica e viu nossa situação, nossa miséria e nossa opressão. Ou seja, olha, na declaração você está lembrando daquilo que os seus antepassados viveram ou daquilo que você viveu como povo, né? O Senhor nos libertou do Egito com mão poderosa, com braço estendido e com um poder terrível, com sinais e prodígios, trazendo-nos a este lugar e dando-nos esta terra, uma terra que mana leite e mel. O reconhecimento da presença divina e o reconhecimento da terra. Abençoando a terra. Você lembra quem te dá, e é por isso que o povo judeu não tem problema nenhum com o dinheiro, porque o tempo todo ele está lembrando quem lhe dá o dinheiro. Somos administradores, né? Exatamente. Quem te entregou o dinheiro, né? E ao passo que ele também está abençoando a terra que te deu o fruto. Exato. Você abençoa a terra que te abençoa, né? Você pega a água, abençoa a água. Você pega o pão, você abençoa o pão. Você pega o dinheiro, você abençoa o dinheiro. Porque a partir do momento que aquilo foi abençoado, não há maldição alguma. Porque erroneamente, algumas culturas, algumas religiões ensinam desde a meninice, né, desde criança, que dinheiro, que prosperidade é coisa ruim, né? Venda tudo, né? Venda tudo, abra mão, tudo. Doe tudo que você tem. E é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não tem uma passagem que fala sobre isso aí em algum livro, né? Alguém já disse isso, né? E eu lembro, né? Deem tudo, porque a riqueza é uma maldição. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É bem assim, é bem... uma demonização. Para dar medo na pessoa. Para dar medo, é uma demonização da riqueza. Só que o código divino, ele diz totalmente ao contrário. Ele abençoa a riqueza. Porque se você abençoa a sua riqueza, você está tornando-a cacheiro, você está tornando-a apropriada para si. Você não está... porque quando você não devolve os frutos, quando você não leva os frutos, aí sim. Está se apossando daquilo que não é seu. Exatamente. Aí você está se apossando de algo que não foi santificado, né? E quando nós consumimos aquilo que não é santificado, aí nós nos impurificamos. E aí é um ciclo. Um ciclo que se forma, um ciclo sem fim. E vai de mal a pior. E que vai de mal a pior. É como se aquilo estivesse envenenado. Aí sim, a riqueza estaria envenenada, né? A prosperidade já deixa de existir. Porque a prosperidade não é só riqueza. Quem compreende, não é só riqueza material. Né? Quem compreende que prosperidade é dinheiro, está muito longe de alcançar a prosperidade. A prosperidade é o equilíbrio perfeito entre todas as áreas da sua vida, né? Relacionamentos, espiritual, social, profissional,
mental, emocional e por aí vai. Então, prosperidade é equilibrar tudo isso. E somente quando todos esses itens estiverem equilibrados é que a riqueza será entregue a você. Aí diz a leitura desse trecho continua, né? Portanto, agora trago as primícias da terra, que é o que nós deveríamos recitar quando levávamos os primeiros frutos, sejam cestos de frutos, e depois a legislação também ampliou isso, né? Porque quem morava muito longe de Jerusalém, né? Não tinha como levar cestos de frutos ou animais. Exato. Então ele vendia, né? E trocava pelo dinheiro, pelo valor que aquilo tinha e levava o recurso, a moeda da época para o templo. Aqui eram os frutos porque eram no Mishkan, o tabernáculo, né, que estava no deserto. Depois ele seria fixado e mais tarde viria a existir o primeiro e o segundo templo. Né? Portanto, agora trago as primícias da terra que tu, Senhor, me deste. Tu as deixarás diante do teu Deus e te prostrarás diante do teu Deus. E vocês, juntamente com os levitas e os estrangeiros que estão no meio de vocês, desfrutarão de toda a bondade que o Senhor, seu Deus, e o Senhor concedeu a vocês e a sua casa. Algo muito importante aqui, Shaul, vocês, juntamente com os levitas, né, com aqueles que faziam o trabalho, os levitas eram como se fossem funcionários do Estado. Né? Eles trabalhavam para o Estado. Então os levitas não tinham fazenda, não tinham propriedades, né? Eles não tinham empresas, eles não podiam plantar uma vinha. Os levitas só se dedicavam ao trabalho do templo ou ao trabalho do Mishkan, do tabernáculo, ao trabalho divino. Então, e esse trabalho ele não se resumia apenas em fazer sacrifícios, não. Ele abrangia todas as áreas todas as necessidades da sociedade, inclusive de saúde. Exatamente. Ele era quem olhava. Então eles faziam o papel de prefeito, de vereador, de juiz, de policiais, né? Faziam o papel de construtores, faziam o papel dos conselheiros, eles faziam os papéis de obras sociais, eles cuidavam de todos os aspectos da vida cotidiana daquela sociedade. Então o levita, ele não era só um cantor. Não, nunca foi só isso. Né? E ele também não era apenas o que realizava o sacrifício. Não. Ele cuidava exatamente de tudo. É como se fosse uma prefeitura gigantesca. Que funcionava bem. E que funcionava bem e perfeitamente. Perfeitamente. Né? Porque a sociedade ela era extremamente equilibrada. Então, o que chama atenção nesse texto, coloca para nós aí, é o seguinte, esse trechinho aqui, e eu diria que esse é o código. Pega esse código aí e entenda isso. E vocês, juntamente com os levitas e os estrangeiros que estão no meio de vocês, desfrutarão de toda a bondade que o Senhor, teu Deus, o Senhor, concedeu a você e sua casa. Porquanto você tiver separado integralmente a 10ª parte da sua produção, no 3º ano, o ano do dízimo, e tiver dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam até se fartar nas suas casas. Né? Não eram declararás diante do teu Deus, eu limpei a parte sagrada da casa, e dei à família do levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, assim como me ordenaste. Não transgredi, nem negligenciei nenhum dos teus mandamentos. É muito interessante essa segunda aliá. O primeiro código para a prosperidade, para você viver a prosperidade, porque a prosperidade é uma construção de inteligência emocional, ou seja, você precisa pensar como uma pessoa próspera, né? Você precisa também equilíbrio nos seus relacionamentos, né? Equilíbrio profissional, desenvolvimento profissional, você precisa ser eficiente. Se você é um plantador de vinhas, de uvas, você tem que ser o melhor. Porque você vai desfrutar com quem se não nascer nada? Isso. Né? Então você tem que saber plantar, adubar, fazer a manutenção da sua vinha. Você tem que afiar a sua ferramenta. Exato. Né? E para você poder desfrutar da prosperidade, por que eu não sou próspero? Por que eu não sou próspero? Pega isso aqui.
Depois de fazer a declaração diante de Deus, coloca o texto, né? Quando você tiver separado integralmente a 10ª parte da sua produção, no 3º ano, o ano do dízimo, e a tiver dado ao levita, ao estrangeiro e ao órfão, e à viúva, para que comam até se fartar nas suas casas, tu declararás diante do teu Deus: eu limpei a parte consagrada da casa. Olha o detalhe, eu limpei a parte consagrada da casa. Então, se é consagrado, não é nosso. Não é nosso, né? É divino. Isso. E dei à família do levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva. Ele então, repete. Não é difícil entender isso. E nem de fazer. Inclusive como diz, foi deixado aqui de forma muito explícita, muito de claro. Fácil compreensão. Você só usufruirá da prosperidade que produz se você estiver ligado a uma causa nobre. E nesse caso, né, Deus inclusive direcionou, né? Você vai cuidar do funcionamento da minha casa. E o funcionamento da minha casa inclui os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Você está cuidando dos órfãos e das viúvas? Você está ligado a uma casa nobre? Porque essa é a fórmula. E ninguém fala sobre isso, né? Essa é a fórmula de você santificar aquilo que Deus te dá. É a forma de você santificar o fruto do teu trabalho, de você limpar a casa. Porque nós estamos o tempo todo gerando energia. Tanto energia positiva quanto energia negativa. E nós precisamos purificar nossas ações, né? O que você precisou fazer para que o seu fruto crescesse, né? O que você precisou fazer na sua vida, com quem você falou, por onde você andou, tudo isso está ali no resultado do teu trabalho. Porque nós somos o resultado que produzimos. Não aquilo que pensamos ser, nem aquilo que dizemos ser. Nós somos aquilo que nós entregamos de resultado. Agora, nós temos que estar em constante elevação espiritual. E como limpar essas energias? Como equalizar isso? Como nos isentarmos da responsabilidade que Deus nos deu? Fazendo essa limpeza. E como se faz essa limpeza? Lembrando e santificando e consagrando os nossos resultados e direcionando-os para causas nobres. Causas nobres, traduzindo, está aqui, muito claro. A família do levita, a sinagoga que você abençoa. Hoje não existe mais o templo. Isso. Não é possível levarmos, né, as nossas primícias ao templo de Jerusalém, porque ele lá não está. Mas existem sinagogas no mundo todo que são a representação do templo, né? E ali você pode santificar o seu trabalho. Outra, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, né? Causas nobres. Quem você está ajudando? Né? Existem pobres e viúvas na tua linha, né, de santificação, né, no rumo Isso. da sua prosperidade, eles devem ser lembrados, né? Então, um segredo para a prosperidade é estar ligado, né, a essas causas. Ajude uma sinagoga, né? Ajude um hospital, ajude uma casa de caridade, né? Faça caridade, faça tzedakah, pratique a justiça com essas social. Pessoas. Uma coisa interessante, Shimon, nesse relato desse israelita, é que ele deixa bem claro que ele tirou o que era consagrado e ele não administrou. Porque o texto vai nos mostrar que ele não administra, ele leva para o sacerdote, para que o sacerdote administre aquilo ali, porque não era dele e era daquele grupo de pessoas que deveria ser seguido. E como você está bem dizendo, a questão hoje dessa representatividade através da sinagoga, que é o local onde as pessoas se alimentam através daquilo que nós transmitimos, né? Os estudos, essa meditação, essa reflexão, o Shabat, o Kabbalat Shabat, o Shaharit Shabat, o dia de Shabat, tudo isso existe um custo tanto intelectual, né, dentro de pesquisa, de material, enfim, existe todo um trabalho por trás dessa transmissão, onde nós procuramos extrair coisas práticas do dia a dia que as pessoas possam praticar e observar
que elas terão resultado em fazer isso. E eu, como eu sempre gosto de dizer, eu digo por experiência. Tá? Quando eu passei a exercer isso aí, a cumprir essa situação, a minha sinagoga é a Nussim Brasil. Então, é aqui que eu vou contribuir, é daqui de onde eu me alimento. Uma coisa que eu fiz, a limpeza que eu fiz foi o quê? Foi justamente parar de ouvir muitas coisas e me focar aonde eu estou tendo alimento. É esses sacerdotes aqui que me alimentam. Então, aonde eu tenho que devolver aquilo que é consagrado ao Eterno? Neste lugar. E eu estava outro dia comentando com o pessoal que se a pessoa não tem, como você citou aí, um hospital para contribuir, uma casa de idosos, se ela ou não confia na prática daquele pessoal ali, é só mandar para a sinagoga e direcionar. Ó, eu quero que vocês, essa minha oferta aqui é para uma causa social da sinagoga, porque nós temos causas sociais também, né? E a pessoa pode, de uma única atitude, cumprir todos esses requisitos dessa instrução. Né? É uma condição. É uma condição. É uma condição para você continuar fazendeiro, né, produzindo frutos. Né, para você continuar vivendo essa prosperidade, você tem que limpá-la. É simples, né? Não é muito difícil Não retém a energia que não é sua. Não retém energia que não é sua. E a Kabbalah, ela diz também, uma passagem bastante simples, de fácil compreensão, né, que é o Bikurim, que é a entrega dessa 10ª parte, que é visto como uma elevação da santidade, né, das faíscas, né, das partículas divinas, né, que traz de volta a Deus e unifica os mundos superiores e inferiores. Ou seja, o mundo inferior é esse, mundo físico. Ó, tem uma mesa, aqui tem um computador, né, aqui tem um microfone, e tudo isso vale alguma coisa, tudo isso saiu dessa terra, né? Não veio do espaço, né? Agora, são coisas comuns, coisas profanas, coisas terrenas. Agora, como que nós santificamos isso para aproximar isso do divino, para que isso nos abençoe, para que isso nos eleve, para que isso nos traga prosperidade, para que isso nos aproxime de Deus? Aí é que entra justamente o Bikurim, que é a santificação. Quando que você santifica o teu carro? Porque ele não é apenas uma ferramenta, ele não é uma mera ferramenta, né? Ele te leva, ele te traz. Tem energia envolvida, né? Tem energia envolvida. Como que eu santifico o carro? Como que o carro ele vai deixar de ser uma arma nas minhas mãos, né? Que pode se tornar muito perigosa e se tornar uma ferramenta que vai abençoar a minha vida, que vai me dar autoestima, né? Que vai elevar a minha presença, que vai me conduzir para lá e para cá. Como que eu santifico isso? É justamente nesse momento em que você leva as suas premissas para o tabernáculo, né? Onde você vai santificar. Eu dei um exemplo do carro porque é algo que o brasileiro gosta muito. Às vezes até um sonho de conquista. Né? Na maioria das pessoas. Qual que é teu sonho? Muitos vão dizer, não, é ter um carro tal. Né? É uma coisa comum. Já sabe o modelo, já sabe a marca, já sabe tudo do carro, só não tem um carro ainda. Só não tem o carro ainda. Faltando só uma atitude. Agora é o seguinte, você não tem um carro ainda, e eu vou te fazer uma pergunta. Você está santificando o que você já tem? Você está se livrando dessa energia que não é sua, né? Você está reconhecendo o papel divino nessa criação? Porque se nós não estamos, nós não podemos passar para o próximo nível. Quer passar para o próximo nível? Quer passar? Tem uma barreira. Como que eu quebro essa barreira? Devolvendo o que é sagrado. O que é sagrado. Simples. Não há muito o que ficar discutindo. Não. É simples, né? Então, a santificação, né? A centelha divina. Né? Então, a Kabbalah ela fala sobre isso, sobre essa elevação. Então, explica por que nós não temos problema em falar de dinheiro, em falar de milhões. Não. Por quê? Porque aquilo não é um problema. Aquilo é uma solução. Uma solução. Né? Aquilo é a resolução de muitas características das nossas vidas. Né? Então, não há problema nenhum. Isso está santificado. Não porque o dinheiro é sujo. Não, ele foi santificado. Porque a Torá aplicada em qualquer área da nossa vida, ela santifica.
ela santifica o casamento, ela santifica o trabalho, ela santifica o nosso dia a dia, o nosso comportamento, ela nos torna... Porque ser santo não é ser aquele ser angelical, né, que é desenhado, Exato. né? Estático, só meditando. Com uma auréola, né? Aquele ser que só vive meditando. Nada a ver com santidade isso aí. Não, santidade é viver a sua vida, gozar da sua vida, do melhor que ela tem. Uma alegria e prazer, dedicando ao eterno isso aí. Toda essa alegria, todo esse prazer, com satisfação, para que você vê que o texto aí que você leu diz assim, que eles comeram com fartura. Não tiveram fartura e com alegria. Até que tem a Torá diz o quê? Que se a pessoa plantou uma vinha e não usufruiu dela, casou e ainda não viveu o casamento e conquistou, você vai ver que tem conquistas ali, e se a pessoa ainda não desfrutou com alegria daquilo ali, então ele não viria nem ir à guerra. Ele tinha que passar pelo menos um ano em casa para desfrutar de tudo aquilo com alegria. É isso aí que você... Dos prazeres, dos prazeres. Porque, de repente, você veio de uma cultura que fala assim, mas os prazeres da carne vão te destruir, vão acabar com você. Se eles não forem realmente consagrados e santificados... podem te levar para um mau caminho. Eles vão te levar para um mau caminho. O caminho das doenças, o caminho do sofrimento, o caminho da falta de prosperidade, né? Então, se você consagrar, né, aquilo é teu, né? E o texto continua para a gente encerrar essa primeira sessão, né? Olha do teu santo tabernáculo do céu e abençoa o teu povo Israel e a terra que nos deste, terra que mana leite e mel, como juraste aos nossos pais. Se o seu Deus ordena a você hoje que observe estas leis e regras, observe-as fielmente, com todo o seu coração e alma. Vocês afirmaram neste dia que é o seu Deus em cujos caminhos vocês andarão, cujas leis, mandamentos e regras vocês observarão e a quem vocês obedecerão. E firmou neste dia que vocês são, como prometido, o povo estimado de Deus, que observará todos os mandamentos divinos. E que Deus vos colocará em fama, renome e glória, acima de todas as nações que Deus fez, e que sereis, como prometido, um povo santo ao vosso Deus. Olha só que promessa poderosa feita a Israel. Proteção, prosperidade, reconhecimento, fama. Aí você me diz, isso não acontece hoje com Israel? Então como que você diz que Israel não existe mais? Tão usado, tecnologia israelense está embutida nele. Tá lá, né? Aí, expandido para o mundo, conquistando, como você falou, os prêmios Nobel. Israel é detentor do maior número dos prêmios Nobel na área da saúde, tecnologia e em outras áreas também, literatura, bastante. Então tá aí. Então nessa primeira parte você compreendeu, junto conosco aqui, como santificar o material, como santificar aquilo que Deus te dá, né? Separando a 10ª parte. Então, infelizmente, o sistema existente, ele estigmatizou o dízimo. Você vai ficar levando dízimo para aquele teu pastor, você vai ficar levando dízimo para aquele padre, você vai ficar dando dízimo para esses golpistas, largue mão de ser trouxa, cara. Você tá perdendo tempo. Não. Porque quando você negligencia a 10ª parte, né, estigmatiza, né, trata pejorativamente o mandamento sagrado. Demoniza, né? Demoniza, né? Você automaticamente está esquecendo da viúva, do pobre e do estrangeiro. Do órfão. Né? Porque você está fazendo o quê? Não, vou investir em mim. Não é para isso, não era para você comer essa parte. Né? Essa porção não foi feita para a sua alimentação, né? Não foi feita para o seu usufruto. Você só santifica os 90% que ficam. Veja, você quer ser o pobre, o órfão, a viúva,
E o levita, o estrangeiro. O estrangeiro e o levita e ficar com 10%. Com 10%, com a 10ª parte, ou você quer ser o fazendeiro que fica com 90%? Porque facilmente você consegue inverter o papel. Basta não santificar. É uma proporção tão clara e as pessoas têm tanta dificuldade de cumprir um mandamento tão simples, né? Mas é porque elas não têm a experiência, o sistema, infelizmente, o nosso sistema, ele criou mentes limitadas. Aplicou mal o mandamento. Ensinou mal. Ensinou errado, né? Ensinou mal. Em nenhum momento nós vemos o povo brasileiro sendo incentivado a se envolver nessas causas. Não. Muito pelo contrário. Aquele que é religioso, que pratica o dízimo, ele é motivo de chacota. Né? Ele sofre chacota. Você é um trouxa se envolver com isso aí. Né? Veja bem, eles estão viajando de jatos. Eles estão ganhando seu dinheiro. Ora, é uma questão de perspectiva. Né? Você está fazendo sua parte, independente de... Porque assim, independente do que vai ser feito, é óbvio que a liderança ela tem que destinar, e ela tem uma obrigação com os céus, de destinar os recursos para os lugares corretos. Isso. Mas a responsabilidade não é do fazendeiro. Exato. Né? A responsabilidade não é tua. Então, a pergunta é clara. Você quer ser um fazendeiro? Existem 2 classes. Fazendeiros ou a dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Né? E os levitas tinham que administrar tudo isso. De qual lado você quer estar? Porque você pode estar de qualquer um dos lados. A escolha é sua. A escolha é sua. Agora, Shimon e Shaul, estou aqui acompanhando vocês, faço o quê? Você tem que separar a sua 10ª parte. Mas eu vou enviar para onde? Você vai selecionar uma instituição judaica, você vai selecionar a sua... Se você é um cristão que nos acompanha, nós temos aqui uma audiência cristã gigantesca, você vai selecionar a sua igreja, né? A instituição a qual você é filiado e vai seguir o procedimento de santificar, né, o que Deus te dá. Você vai se ligar a causas nobres. Não sou ligado a uma instituição, não quero participar também, fazer parte aí da sinagoga, não quero doar para uma sinagoga e também não vou doar tampouco para a igreja, para o meu pastor. O que eu vou fazer? Você vai buscar uma causa nobre, né? Você tem que buscar uma causa nobre. Quem? Aí. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Né? Mas e o levita? É bom. E o levita? Aonde você vai achar o levita? Né? Lembrando que não é o músico da igreja. Não é o músico da igreja. Né? Não é o violeiro, quem toca. Não. O levita está ligado à tribo de Levi. Isso, né? Se aquele indivíduo especificamente não está ligado à tribo de Levi, ele não é levita. Não. Né? Os levitas é uma herança familiar. Né? E a questão de ser levita não está ligada só à função, está ligado ao DNA. Também. Né? Ao DNA. Então, o DNA que vai permitir você exercer aquelas funções. Porque a tribo de Levi ela foi separada como descendentes de Levi. Né? E aí sim, Deus especificou o que aquela tribo faria. Mas o princípio de tudo, né, da tribo de Levi é ser descendente da tribo de Levi. Né? Então, não adianta, né? Tem lá um músico, falamos isso porque aqui no Brasil vivemos esse fenômeno, né? De milhares de brasileiros com ascendência judaica, com raízes judaicas, olha nós aqui, mas que estão vindo, né, de diferentes manifestações religiosas. Né? Então, existe um contexto para o que nós estamos falando aqui. Então, não esqueça, quer abrir as portas dos céus, né? Quer continuar sendo fazendeiro, então haja como fazendeiro. Santifique o que Deus te dá. E você não terá problemas na sua vida, somente bênçãos. E nós já vamos falar sobre essas bênçãos. E a Paraxá, ela continua também, Shaul, falando sobre algo bastante interessante, que é a confissão de dívidas e dízimos, né? Os macerot, né? A Paraxá instrui o povo de Israel a fazer uma confissão especial no 3º ano, né? Declarando que eles cumpriram suas obrigações como os dízimos, incluindo cuidar dos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Está lá no capítulo 26, como nós falamos, né? O povo fazia uma declaração pública. Isso, pública.
né, porque é um cumprimento de um contrato. Aqui, fiz, abençoa o teu povo e a terra de Israel. A pessoa não diz nem abençoa a mim. Abençoa o teu povo e abençoa a terra. Tá lá. Bem específico. Uma das coisas, Shimon, não sei se você já ouviu isso, o pessoal comentou, você falou da nossa descendência judaica, de muitos brasileiros tem, né? E o nosso costume sefaradita, a gente tem inclusive o costume de não pegar alimentos que caem do prato, que caem da mão, e comê-lo justamente por esse sentimento. E lá no Nordeste, eu tive a oportunidade de ver fazendeiros que eles não permitiam colher frutos que caíam no chão. Olha só. O fruto caiu agora. Não, mas caiu agora, seu Severino. Não, mas esse aí você não pega não, deixa ele aí, isso é da terra. Tem no pé, você pode colher o que está no pé. Eu vi isso acontecer. E você pergunta, mas de onde você tirou isso? Não, os antigos faziam assim. O meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, aí eu faço assim também. E os antigos eram os judeus, né, que vieram para o Brasil. Entendeu? Né, porque é um mandamento judaico. Nessa porção nós não falamos exatamente sobre isso, mas em outras sim, né? Sobre as leis da terra de Israel. Que na colheita você não deveria colher os cantos da colheita, né? E os frutos que caíssem. Foi na paraxá passada, na porção passada. Os frutos que caíssem você não podia rebuscar, você não podia retirá-los. Por quê? Aquilo era da viúva e do órfão, né? Dos pobres. Eles iam lá fazer aquela coleta. Eles iam buscar a porção que era deles. Então o que caísse de cima da... Hoje tem os tratores, né, com as carretas, né, que levam. O que caísse da colheitadeira, o que caísse do trator, ficaria ali para os pobres. Eu já vi andar em carro de boi, viu, lá no Nordeste. Tinha e caía porque ele dá aquela sacolejada. E interessante que o pessoal cumpria, eu era criança na época também, nem sabia disso aí, mas eu vi isso acontecer lá no Nordeste, de carro de boi, aquele banana, não pega não, mas vou, porque não vai pegar? Porque os antigos não pegavam. Entendeu? Não sabia explicar, mas está cumprindo isso, dá azar. Não pega. Mau presságio, menino. Dá azar. E é resultado de uma colonização brasileira de milhares de judeus, né, que vieram para cá. Segundo Buarque de Holanda, o grande professor e pesquisador, a cada 4 portugueses que vinham para o Brasil, 3 eram cristãos novos. Quem eram esses cristãos novos? Judeus, que foram convertidos à força pela Inquisição. Esse número ele remete hoje de 70 a 100 milhões de brasileiros com ascendência judaica, com raízes judaicas. Então, esse costume é um costume judaico. Não é um costume, é uma lei judaica. Virou um costume porque as pessoas não sabiam dizer de onde cumpria. Aí virou um costume de família, costume dos antigos, mas não era. É uma mitzvah de fazer isso aí. Hoje, inclusive... Ainda pegando um gancho, mesmo não sendo esse o foco da Paraxá, os geneticistas, historiadores, hoje no Nordeste, eles já dizem que para não fechar em 100%, que inclusive a doutora Anitta Novisco, de bendita memória, né, é quem traz isso à tona aqui no Brasil, eles dizem que, vou dizer assim, que 96% dos nordestinos são descendentes desses cristãos novos, para não dizer 100%, mas pela genética e a história, já se confirma essa ascendência e é como você disse, 70 a 100 milhões. Então assim, nós temos muita alma judaica aí para ser despertada. Nós temos milhares de pessoas que nos acompanham aqui todos os dias, todas as semanas, milhares. Né? Hoje nós estamos, pelas bênçãos dos céus, atingindo mais de 2 milhões de pessoas aqui nessa plataforma. Só aqui, né? Fora as outras. Por quê? As almas judaicas estão chacoalhando, a centelha divina, ela chacoalha dentro daquele corpo, daquela casca, né? A sua alma judaica, né? Os Álvares, os Andrades, os Oliveiras, os Santos, né? São 16 comuns, mil sobrenomes, 16 mil sobrenomes, né? De brasileiros que possuem histórico judaico. Bom, e essa porção ela também continua falando sobre o pacto e a obediência, né? A porção ela descreve a renovação do pacto com Deus, no qual Israel se compromete a seguir, né? Os mandamentos divinos e em troca receber as bênçãos de ser uma nação santa. Esta passagem se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, do passuque 16 ao 19. E um dos textos diz: hoje o Senhor teu Deus te ordenou a cumprir esses estatutos, para que ele se ponha acima de todas as nações, e para que seja um povo santo ao Senhor teu Deus. Né? A confirmação que está em Deuteronômio, Devarim,
capítulo 26, do passuque 16 ao 9. E o Talmud discute a leitura das bênçãos e maldições, enfatizando a responsabilidade coletiva de Israel, né? O Talmud também relembra como o pacto foi renovado com solenidade no Monte Gerizim e no Monte Eival, né? É Gerizim ou Gerezim? Alguns chamam Gerizim, outros Gerizim, chamam Gerizim. Né? No hebraico é Gerezim, né? E o Talmud Segui. observa que aqueles que não estavam presentes fisicamente, seus descendentes estavam representados espiritualmente. Veja que coisa séria, né? E nós vamos entrar justamente nisso. Quais são essas bênçãos e maldições? E por que não é correto afirmar que Israel foi amaldiçoado? Porque não se trata disso, né? O conceito de Israel como uma nação santa está ligado ao papel de Israel em unificar os nomes divinos de Havaiá, né, e Elohim, conectando o céu e a terra. Né? Este pacto é visto como uma aliança eterna entre o mundo material e as dimensões superiores. Então não existe, e é uma ingenuidade, e é por isso que nós brasileiros, né, somos judeus brasileiros, mas a população brasileira ela tem dificuldade em lidar com o mundo material, porque há um ceticismo de acreditar que esse mundo acaba aqui. Pois é. E não. Existe o mundo material e o mundo espiritual e as suas diferentes dimensões. E estas bênçãos, estas leis, elas nos possibilitam acessar os mundos superiores. Exatamente. Ela dá o caminho, ela dá o código, o passo a passo, está tudo ali. É por isso que a Torá, cada vez que nós lemos, cada semana, cada aliada e cada paraxá, ela está sempre atualizada. É interessante, é incrível. Parece que ela foi escrita para o que nós vivemos hoje, né? Mas não é. Ela foi escrita há mais de 3.300 anos, né? Que ela foi transformada em texto, porque ela já existia, sempre existiu. Isso. Mas ela é entregue à humanidade, né, nesse formato escrito, para que a gente pudesse usufruir dela, acesso dela. Né, ter acesso. E ela é mágica, porque ela foi escrita desde sempre, mas se você ler ela hoje, ela é aplicável agora, nesse momento. Se você não disser uma pessoa, vamos dizer, um jovem que nunca teve contato, tendo contato com a Torá a primeira vez, se você não disser que é um livro de 3.000 anos, a pessoa nunca vai imaginar que porque quando você lê, você vê coisas que acontecem agora, que está nos ensinando ali ou para fazer ou para não fazer. Ética, né? Ética, por exemplo. Código de ética. Pode um homem, por exemplo, assim, um homem comum, escrever algo que tem um código tão milenar, tão atual, assim, para passar tantas gerações, não entra na minha concepção algo assim. Só pode ser realmente divino e inspirado dos céus para nós. E essa paraxá também, Kitavô, ela traz o momento em que o povo de Israel definitivamente conhece, né, as bênçãos e as maldições. Era um novo momento, né? Israel saiu do deserto e ia entrar na terra prometida e passaria a ser um outro povo, era uma outra geração. Era uma outra geração, né? Então houve aqui uma renovação do pacto. Sempre que há uma mudança de geração, há uma renovação do pacto, né, para essa nova geração, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, né? E a lei, ela também vai não é que ela se molda as pessoas. Ela se identifica com o momento. Ela se atualiza. Ela se atualiza à nova realidade. Porque, por exemplo, no deserto não haviam as leis de plantar frutos. Isso passaria a ser vivido agora. Isso. Kitavô, quando entrares, quando estiverem na terra. Exatamente. Então, há essa cerimônia, né? Em que 6 tribos subirão ao monte de Gerizim, né, para pronunciar bênçãos, e 6 ao monte Eival, para pronunciar maldições. E este evento é descrito em Devarim, capítulo 27, do passuque 11 ao 26. Vou colocar aqui um trechinho, capítulo 27, do passuque 11 ao 26. Lembrando que nesse formato, as tribos não estavam, vamos dizer assim, nem abençoando e nem amaldiçoando. Elas estavam apenas trazendo à luz ao povo o que o comportamento deles iria atrair para si. Tem aqui a bênção, se você fizer assim, 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 mas se não fizer, também tem a maldição. E vê que é o povo mesmo trazendo isso para o povo, né? As tribos trazendo isso para o povo, né?
Através do pronunciamento é que nós conhecemos. Né? A legislação de trânsito, por exemplo. Quando você vai fazer lá a sua carteira de motorista, há as aulas. Isso. Né? As aulas da legislação, e você recebe um livro do Código de Trânsito, né, nacional, e ali você tem que decorar as leis. Você vai recitar as leis. Isso. Né? As leis positivas e as leis proibitivas desse código. Né? Os sinais de trânsito, né? O comportamento, a ética no trânsito, tudo isso é ensinado. E aqui era esse momento. Exatamente. Né? Era o momento de você conhecer os seus direitos e os deveres, as proibições. Né? Então Moisés ordenou o povo dizendo, Deuteronômio capítulo 27, né? Devarim 27, Passuque do 12 a seguir. Né? Depois de atravessarem o Jordão, estarão no monte Gerizim, quando a bênção for proferida para o povo. Simeão, Levi, Judá, Issachar, José e Benjamim. E para a maldição estarão no monte Ebal, Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, as 12 tribos foram divididas em 2 grupos de 6, e cada grupo recitaria uma parte daquela lei. Isso. Né? Recitaria os aspectos positivos, as bênçãos, e outro, os aspectos negativos, né? As proibições. Né? Ou seja, se você fizer, o resultado será esse. Né? Sempre haverá um resultado. Sempre haverá um resultado. A escolha é tua para ele ser positivo ou negativo. Exato. Não é dos céus. Não. Né? Os levitas então proclamarão em alta voz a todo o povo de Israel. Né? Maldito seja qualquer pessoa que fizer uma imagem esculpida ou fundida, abominada por Deus, obra de um artesão, e a colocar em segredo. E todo o povo responderá, Amém. Maldito seja aquele que insultar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá, Amém. Maldito aquele que mover o marco do seu vizinho, e todo o povo dirá, Amém. Maldito seja aquele que desviar um cego que está a caminho, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que subverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá Amém. Maldito o homem que se deitar com a mulher do seu pai, porque tirou a veste do seu pai, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá Amém. Maldito o homem que se deitar com sua irmã, seja filha do seu pai ou da sua mãe, e todo o povo dirá Amém. Maldito o homem que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que matar seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que aceitar suborno no caso de assassinato de uma pessoa inocente, e todo o povo dirá Amém. Maldito seja aquele que não cumprir os termos deste ensinamento e não observar, e todo o povo dirá Amém. É que você falou, os termos deste ensinamento, a carta de conduta. Você está lendo a carta de conduta, o código, né? O código que vai trazer para você a maldição. E é muito claro, né? Muito claro. Não tem dificuldade de entender isso aí. Não tem muita dificuldade. Não tem por que fazer malabarismo com as escrituras aí, que ela está bem clarinha, bem clara. Então, e aí a partir, né, do Passuque 28, seguindo, né? Agora, se vocês obedecerem ao seu Deus, observando fielmente todos os mandamentos divinos que eu lhe ordeno hoje, o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Lembrando que aqui tem momentos 28, em que ele está falando diretamente, né, Deus com o povo de Israel, mas é uma narração de Moisés. Moshe está transmitindo isso para o povo, né? A narrativa é dele, né? Todas as bênçãos virão sobre vocês e produzirão efeito, se vocês apenas ouvirem a palavra do seu Deus. Bendito seja na sua cidade, bendito serás no campo, bendito serás o teu fruto, desde o ventre materno, e o fruto da tua terra, e as crias dos teus animais, e o parto do teu gado, e os cordeiros das tuas ovelhas. Bendita será a tua cesta e a tua amassadeira. Bendito será as tuas vindas, e bendito serás as tuas idas. O Senhor derrotará diante de vocês os inimigos que os atacarem. Eles sairão contra vocês por um único caminho,
mas fugirão de vocês por muitos caminhos, né? O Senhor ordenará bênção para vocês em seus celeiros e em todos os seus empreendimentos. Vocês serão abençoados na terra que o Senhor, seu Deus, o Senhor está dando a vocês. Essas são as bênçãos prometidas a Israel, né? O Senhor vos confirmará como povo santo de Deus, como vos foi jurado. Se guardardes os mandamentos do vosso Deus, o Senhor, e andardes nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que o nome do Senhor é proclamado sobre vós e terão medo de vós. O Senhor te dará abundante prosperidade no teu fluxo desde o ventre, na prole dos teus animais e no produto do teu solo, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. Abrirá para você aquele depósito abundante, né? O Eterno abrirá para você aquele depósito abundante, os céus, para prover chuva para a sua terra na estação e para abençoar todos os seus empreendimentos. Você será credor de muitas nações, mas devedor de nenhuma. Veja bem que isso sempre existiu na história do povo judeu, né? Na Inquisição, né? Um dos motivos. Naquele século, né? A coroa portuguesa ela devia para os credores que eram judeus, né? Os judeus emprestavam, eles davam crédito, eles financiavam. Então a coroa devia, né? Era como se o governo devesse para o povo judeu. Não é algo assim extraordinário, né? Eu sou o rei, sou uma corte e devo para o meu povo. Tá me entendendo? A disparidade exatamente. E o segredo está aí. E na Alemanha nazista também. Né? Os judeus eram operadores do mercado financeiro, né? E Hitler demonizava os judeus justamente porque o Estado devia. Né? O Estado alemão devia. E Hitler acusava os judeus de terem criado aquela situação para escravizar o povo alemão. Exato. Né? E há uma promessa. As nações, você será credor de muitas nações, mas devedor de nenhuma. Né? Interessante. O Eterno fará de você a cabeça, não a cauda. Você sempre estará no topo e nunca na base. Se tão somente você obedecer e observar fielmente os mandamentos do seu Deus, que eu ordeno a você neste dia, e não desviarem nem para a direita nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje vos ordeno, nem se voltarem para a adoração de outros deuses, mas se vocês não obedecerem ao seu Deus, o Senhor, e não cumprirem fielmente todos os mandamentos e leis que eu hoje ordeno a vocês, todas essas maldições virão sobre vocês e produzirão efeito. Aí, a porção ela segue justamente identificando para o povo, e o povo recitando, para que todos tivessem ciência, para que ninguém dissesse, Senhor, eu não sabia, né? Recitando os efeitos das maldições. O culpado não será tomado por inocente, porque ele ouviu. Ele ouviu. Sabe o que tem de fazer. Então, nós trouxemos aqui, e isso vai se desenrolar no decorrer do Shabat, né? Onde nós estudamos a porção completa, nós estudamos exatamente tudo, né? O que essa paraxá tem para nos oferecer, mas é interessante, né? E o que chamou a atenção nesta porção são esses dois momentos, os momentos das bênçãos e das maldições, e a escolha que você pode fazer. E a escolha que o Deus de Israel deu ao seu povo, né? Que sempre foi livre. Isso. Né? Israel, a partir do momento que ele saiu do Egito, ele não era mais cativo, ele não era mais escravo. E ele sempre teria duas escolhas, as bênçãos e as maldições. Ele assinou um contrato eterno. E aqui você pode ver que nesse contrato que é lido novamente, né, não há o rompimento do contrato divino com Israel. Não. Se vocês me obedecerem, seguirem as regras, tiverem responsabilidade social, cuidando do pobre, cuidando da viúva, cuidando da natureza, cuidando do espaço que vocês ocupam, vocês serão abençoados. Se você não matar, não roubar, não enganar o seu irmão, não furtar o seu irmão, não trapacear o seu irmão, vocês... Né? É o código de ética que fará com que vocês prosperem. Agora, se vocês resolverem ir para o lado contrário, né, as consequências serão contrárias também. Né? Tanto é que o texto diz exatamente isso. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo.
maldito seja o teu cesto, É o inverso maldito de tudo. seja a tua amassadeira, maldito será o teu fluxo desde o ventre materno. É o inverso. É o inverso. O que é o contrário da benção? É a maldição. E aqui, literalmente, Bem claro. né? Isso era traduzido de forma literal para o povo judeu. Então, a mesma conduta que pode te abençoar, se você fizer ela, né, conduzir a sua vida ao contrário da ética. Entenda isso, ética. Mas o que é essa ética? Ética é você encontrar o equilíbrio no contexto comunitário. Uhum. Veja que também isso não era individual. Era comunitário. Ou seja, nós temos que ter preocupação. E está intrínseco ao comportamento judaico, né, a preocupação com a viúva, com o órfão, com o levita e com o estrangeiro. Por quê? Nós não vivemos sozinhos neste mundo. Não. A riqueza, a prosperidade, as bênçãos, elas não serão compartilhadas com você para que você viva sozinho. Não. Você terá que ter um equilíbrio comunitário. Isso. Né? Então ela diz, né, não roube, não engane o seu próximo. Porque enganando o próximo, roubando, corrompendo, nós destruímos o equilíbrio. Isso. Né, que mantém uma sociedade próspera. E aqui está uma resposta também. Por que o Brasil, embora tenha muita riqueza, não consegue prosperar? Por que nós vivemos patinando, né? Não saímos do lugar? Isso. Poxa, o Brasil é um país do futuro e o futuro nunca chega. E a promessa é sempre a mesma. Porque há um desequilíbrio, né? Uma nação tomada por corrupção. Infelizmente. Desde a sua raiz. Sim. Não está só no topo. Não. Porque quem está no topo veio de baixo, exato, veio da base. Exato. Né? Então, os políticos. Mas os políticos são do povo. Exato. Os políticos. A viúva vem do povo. O órfão vem do povo. O levita vem do povo. O estrangeiro chegou e está no meio do povo. Está tudo dentro do mesmo caldeirão. Né? Então, há um desequilíbrio ético. Exato. Um desequilíbrio ético e moral. E moral. A má administração das coisas que o Eterno deu. E isso traz uma má conexão justamente com o divino, como você já falou. A forma de nós trazer o equilíbrio, né, acessando o divino, é justamente sabendo manusear o material, aquilo que está nas nossas mãos. Né? Uma coisa que você falou aí, o Eterno nunca rejeitou o povo de Israel e nunca tirou da terra de Israel essa bênção. E isso é uma coisa muito clara até nos dias de hoje. No período que Israel passou na diáspora, a terra de Israel ela não produzia. Ela teve na mão de muitos povos, ela não dava. Olha isso aqui, interessante. Desencadeará contra vocês calamidade, pânico e frustração em todos os empreendimentos que vocês empreenderem, de modo que em breve vocês serão completamente exterminados por causa de suas maldades em me abandonar. Tá vendo? Trazer o desequilíbrio na forma de lidar com o ambiente traria as maldições. E o povo, esse pessoal que ficou na terra de Israel todos esses anos, enquanto estávamos na diáspora e nós, no nosso caso ainda, a Caixão anuncia um caso à parte, ainda estamos, vamos dizer mais assim. Longe ainda. Mais longe ainda. Mas a terra ela não prosperava, nada crescia, o solo não brotava, incrível. Israel, quando foi declarada a independência, né? 1947-48, após a Segunda Guerra, né? Ali era tomado por peste, por febre amarela. Todo tipo de doença ruim estava ali. Né? Seca. Seca, né? Das grandes. E olha o que diz, né? O Senhor... Olha só o texto. Por isso que é muito atual. Parece que foi escrito ontem. Diz assim, o Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até destruí-los na terra em que vocês estão entrando para possuí-la. O Senhor te ferirá com tuberculose, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e bolor. Eles te perseguirão até que pereças. E quando Israel entrou na terra de novo, quando ele declarou a independência, óbvio, os judeus sempre lá estiveram vivendo naquele caos ali, depois da mudança do nome Judéia para Palestina, né, no ano 135, por volta desse tempo, pelo imperador Adriano. Né, ele muda de forma pejorativa para humilhar os judeus que lá estavam, pelo trabalho que os judeus deram a ele, o prejuízo. Não foi fácil para ele. A Revolução Judaica causou a Roma.
né? Então muda, chama de Palestina, e chamar aquele território de Palestina é amaldiçoar aquele território. Porque veja bem, hoje Israel purificou aquele lugar. Note o seguinte, os territórios ocupados, né, os territórios de Israel, todos prósperos, em posse de Israel, brota. Todos prósperos. É brota incrível. Frutas do deserto, legumes, árvores, florestas. Israel reflorestou florestas. Rios voltaram a viver. Agora você pega o território ocupado por palestinos, não tem um grão de arroz, não tem um pé de couve, um pé de alface ali brotando, porque é um lugar amaldiçoado. Inclusive os palestinos do bem, eles iam trabalhar em Israel. Tinha que trabalhar lá. Até essa situação. Trabalho, saúde, educação. O ataque que aconteceu, pessoas que moravam ali perto da fronteira, que inclusive davam ajuda humanitária para os palestinos, mas nada disso adianta. Uma das cidades, que eu não lembro o nome agora, que Israel devolve ao Egito, depois do acordo de paz com o Egito, ela estava totalmente transformada. Era um ponto turístico do Egito e voltou à decadência, basicamente, da época de quando Israel pegou, porque eles transformaram a cidade, devolveram uma cidade próspera e eles não souberam lidar com aquela cidade. É um negócio assim extraordinário que o Eterno deu a nós, e como isso é tão atual. Como você disse, toda a terra de Israel é próspera. Os vizinhos que estão ali, que querem ser dono da terra, na mesma terra, tomando da mesma água, recebendo os mesmos recursos, tendo inclusive praias muito bonitas na Palestina, tem praias lindas, não conseguem prosperar, porque o coração deles não está voltado para o Eterno, não está voltado para o bem. Não vivem o código sagrado. Não vivem, não querem. Não querem, abominam, né? O céu acima da tua cabeça serão de cobre, e a terra abaixo de você de ferro. E foi bem assim. Fechou-se o céu e encerrou-se a terra. Não brotou. O Senhor fará com que a chuva da tua terra seja pó. A areia cairá do céu sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te derrotará diante dos teus inimigos. Sairás contra eles por um caminho só, mas fugirás deles por muitos caminhos. O inverso, e te tornará um horror para todos os reinos da terra. E os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para todos os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor te ferirá com a inflamação egípcia, com hemorroidas, cicatrizes de furúnculos e coceira, das quais nunca te recuperarás. Te atingirá com loucura, cegueira e consternação. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como os cegos andam às apalpadelas na escuridão. Não prosperarão em seus empreendimentos, mas serão constantemente abusados e roubados, sem ninguém para ajudá-los. Se você, homem, pagar o preço da noiva por uma esposa, outro homem desfrutará dela. Se você construir uma casa, não viverá nela. Se você plantar uma vinha, não colherá. O teu boi será morto diante dos teus olhos, porém não comerás dele. O teu jumento será apreendido diante de ti e não te será devolvido. O teu rebanho será entregue aos teus inimigos e não haverá quem te ajude. Bom, essas maldições, elas vão até o Passuque 60. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Que é onde Deus deixa muito claro, né, ao povo de Israel qual o destino, né, que os aguarda se eles os abandonarem, se eles abandonarem a ética, né, se eles abandonarem a lei que equilibrava a sociedade. Porque é uma resposta clara, né? Se você pegar uma nação que não tem nada a ver com Israel e que não tem esse código de ética, é um caos. É o que nós falamos dentro da própria Palestina. Isso. Vem ali, vizinho, mesma terra. Vizinho. Mesma terra. A nação que segue as regras, a nação que segue os códigos milenares sagrados, a Torá, e a nação que não segue esses princípios, né? Ela entrará, né? É uma maldição que, no contexto geral, ela impregnou na terra. Então, ela é tirada da terra através do comportamento das pessoas que estão na terra. Por isso que, se as pessoas pesquisarem, elas vão ver que no período dos 135 para cá, até 1947, por assim dizer, a terra não prosperava. Até que Israel volta
começa a se comportar, né? Vem a leitura da Torá, a prática da Torá, começa os investimentos, a terra começa a brotar, a chuva começa a cair e temos o Israel que temos hoje, vamos dizer assim, em menos de 80 anos, uma potência mundial. Aí, obviamente, na próxima paraxá, né, que a gente não pode adiantar, mas para não ficar essa sem fechar, poxa, mas e aí é só maldição? Não. Não. Né? Aí na próxima, porque está dividido em porções. Na próxima porção, que está no capítulo 30, que nós vamos falar mais na próxima semana, né, diz o seguinte, pode colocar o texto aí, nós já vamos para a reta final. Quando todas essas coisas vos sobrevierem, a bênção e a maldição que coloquei diante de vós, e as levardes a sério entre várias nações, para onde o vosso Deus vos tiver banido, e vocês retornarão ao seu Deus, e vocês e seus filhos obedecerão à ordem de Deus com todo o seu coração e alma, assim como eu ordeno a vocês. Então, estava previsto que Israel seria levado para o meio das nações. E hoje, muitas nações implantaram esse código de leis no seu dia a dia. Muitas leis aqui no Brasil têm como base a Torá. Né? Nos Estados Unidos, né? No mundo. Né? No mundo todo. Nós sabemos que a Coreia do Sul, por exemplo, implantou né, o Talmud, implantou o estudo do Talmud nas suas escolas. Parte da ética judaica na sua sociedade, se tornou uma comunidade altamente poderosa, próspera. Olha o vizinho deles, Coreia do Norte. Olha o vizinho que está do norte que não aplica, né, que abomina o sagrado. Todo o contrário. Que abomina a conexão espiritual. Isso. Né? Quando todas as coisas vos sobrevierem a bênção e a maldição, né, que coloquei diante de vós, e as levardes a sério entre as várias nações para onde o vosso Deus vos tiver banido. Então hoje o povo judeu está espalhado pelo mundo todo. E muitas nações prosperam com essa ética. Né? E vocês retornarão ao seu Deus. Preste atenção. E vocês retornarão ao seu Deus. E vocês e seus filhos obedecerão à ordem de Deus com todo o coração e alma. E assim como eu ordeno a vocês neste dia, então o teu Deus restaurará a sua sorte e receberá de volta, e te receberá de volta no amor. Deus te reunirá novamente de todos os povos para onde o teu Deus te espalhou. E ainda que os teus desterrados estejam nos confins do mundo, de lá o teu Deus te reunirá, de lá te buscará. Olha só. É lindo. E o teu Deus te levará à terra que teus pais possuíram, e tu as possuirás e te fará mais próspero e mais numeroso que os teus pais. Em 1948, 47 e 48, após acontecer tudo isso que aconteceu, né, no Holocausto, o povo judeu é levado de novo para sua terra, e hoje Israel tem prosperidade, né, e ensina as nações como prosperar. 80 anos é o que é, e o Brasil em 500 anos patina. Não chega nem 10% de tudo. E com tudo que lá não tem, com tudo que Israel não tem, o Brasil, como você falou, é um país muito rico, em tudo nós somos muito ricos. E temos essa situação no nosso país, Brasil, né, assim, triste de ver, né, no geral, essa questão aí. E então, e aí tem a história, né? E te fará mais próspero e mais numeroso do que teus pais. Hoje, no Brasil, nós temos 100 milhões de almas judaicas. Já pensou? Né? E então o teu Deus abrirá o teu coração e o coração da tua descendência para amardes, né, o teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma, para que possas viver. Seu Deus infligirá todas as maldições sobre os inimigos e adversários que o perseguiram. Vocês, porém, ouvirão novamente ao Eterno e obedecerão a todos os mandamentos divinos que eu lhes ordeno hoje. E teu Deus te concederá abundante prosperidade em todos os seus empreendimentos, e o teu fluxo do ventre na prole do teu gado e em teu produto da terra, pois o Eterno se deleitará novamente em teu bem-estar, como no de teus antepassados, pois você estará ouvindo seu Deus e guardando os mandamentos e leis divinas que estão registrados neste livro do ensinamento. Olha só que palavra. Bom, é com isso, né? Eu espero que isso possa ter abençoado a sua vida e que possa ter aberto ainda mais a sua mente para uma vida de prosperidade, onde o material não é amaldiçoado. Você santifica o que é teu. E essa paraxá nos ensina
a forma prática de santificar o que é teu, porque às vezes parece muito vago. Como que eu santifico o que é meu? Apenas agradecendo? Não. Está na ação. De devolver o 10%, né? A 10ª parte do teu fruto, de tudo aquilo que você produz. Para o levita, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Né? Isso vai santificar o que você tem. E ao passo que nós também aprendemos nessa porção que temos sempre 2 escolhas. A das maldições, que serão terríveis. E a das bênçãos, que serão maravilhosas. Mas em nenhum momento nós encontramos aqui que o pacto foi quebrado com Israel, entre Deus e Israel. Abençoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Esta foi uma forma que Deus encontrou de trazer as nações para viverem essas bênçãos juntos com Israel. O profeta, um dos profetas, acho que é Isaías, se não me falha a memória, ele disse... Isaías, na Haftará, né? Também. Aí ele vai dizer em uma parte, uma outra parte, ele diz que o Eterno pergunta, onde está o guete? Onde está o teu guete? Aonde está o documento de que eu te vendi como escravo e não quero mais? Então, ou seja, o Eterno nunca rejeitou o povo de Israel. E a promessa dos descendentes voltar, olha nós aqui. Estamos voltando, estamos cumprindo e estamos vendo os resultados e ainda não estamos nem na terra de Israel. Isaías capítulo 60, Yeshayahu, né? Do Passuque 1 ao 22, que trata da glória futura de Jerusalém, né? Onde ele profetiza sobre o retorno dos exilados, a restauração da cidade e o surgimento da luz divina que brilhará sobre todo o povo de Israel, culminando na redenção final, mas é um assunto para amanhã. Você vai estar conosco nesse Shabat, acompanhando a nossa programação e entendendo, sincronizando a sua mente com aquilo que a palavra divina tem para nós. Fique aqui agora, nessa programação, nós iniciaremos agora uma cerimônia maravilhosa de recebimento do Shabat. Veja, o Shabat é um dia especial onde as portas dos mundos superiores espirituais se abrem para trazer bênçãos especiais para o povo judeu, para o povo de Israel e para as nações que se dedicarem a olhar para os céus e reconhecerem o valor e o poder do Deus de Israel. Ainda mais nesse mês, né? Ainda o rei mais está no campo. Exatamente, nós estamos vivendo dias especiais, né, onde chega aí o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, e as portas estão abertas para a redenção. Exatamente. Nós nos encaminhamos para a redenção. O que você fez durante todo esse ano? As promessas, né? Os compromissos assumidos? O teu comportamento? Como foi? É o momento de você reavaliar tudo isso e aproveitar que Deus está mais próximo ainda de nós, né, para buscar se redimir. Então, o Rosh Hashanah, nós começamos essa jornada e o Tribunal Celeste vai decidir qual será o nosso futuro. Baseado naquilo que você fez esse ano, né, você será julgado e o decreto será dado. Se você terá bênçãos ou se você terá maldições. Mas há uma oportunidade, porque sempre há uma chance. Deus é misericordioso. Exato. Né? Há uma chance de você ser perdoado nesse Yom Kippur. Né? O Tribunal Celeste em Rosh Hashanah se levanta, inicia a sessão, você está sendo avaliado e você tem até o Yom Kippur para buscar uma redenção, né? E pedindo perdão para que o ano se renove com bênçãos ou maldições. Mas quem define é você. Exato. Né? Então tá. Então continue conosco aí, agora na cerimônia de Kabbalat Shabbat. Ok? Siga aí.